A primeira caminhada espacial da China esconde um segredo obscuro. As ambições espaciais da China são uma ameaça global. China sem censura. Bem-vindo ao China sem censura, eu sou o Chris Chappell. A China fez história esta semana com sua primeira caminhada espacial. Centenas de milhas acima da Terra, a China fez história no domingo com a sua primeira caminhada espacial fora de sua estação Tiangong. Ele e 2 outros astronautas estão na primeira de 4 missões de alto risco para completar a estação espacial da China até o final de 2022. E a estação espacial Tiangong, que significa Palácio Celestial, é apenas o início do ambicioso programa espacial da China. Apenas nos últimos 7 meses, a China colocou um rover na Lua e outro em Marte, tornando-se o segundo país na história, depois dos Estados Unidos, a pousar um rover no planeta vermelho. Eles também planejam enviar humanos à Lua em 2030. Então, esses astronautas chineses devem ter algumas palavras inspiradoras para a humanidade. Nós obedeceremos às ordens e instruções e nos manteremos calmos enquanto cumprimos meticulosamente a missão. Um pequeno passo para o homem e um grande salto para o Big Brother. Veja, o programa espacial da China tem um segredo obscuro. Não é administrado por uma agência civil como a NASA. O programa espacial da China é administrado pelo Exército de Liberação do Povo, que é o braço armado do Partido Comunista Chinês. Sim, na China comunista, o exército pertence ao Partido Comunista e não ao governo. Falando em pertencer ao Partido Comunista, todos os 3 astronautas são membros do partido e eles e outras autoridades espaciais repetidamente acreditaram Xi Jinping ou o partido pelos feitos do país no espaço. E se você viu as recentes celebrações do aniversário de 100 anos do Partido Comunista Chinês, esse tipo de adoração semelhante a uma seita deve deixá-lo muito preocupado. Especialmente porque a China está procurando rapidamente substituir os Estados Unidos no espaço. Sem um novo financiamento, a ISS poderia ser desativada em 2024, o que significa que a Tiangong poderia ser a única estação espacial restante na órbita da Terra. Astronautas estrangeiros certamente entrarão na estação espacial chinesa um dia. Vários países já expressaram o desejo de fazer isso. Se o Partido Comunista Chinês for capaz de controlar o acesso ao espaço, isso significa que a China pode cortar o acesso a qualquer nação que não esteja disposta a fazer isso. De acordo com a inteligência dos Estados Unidos, a China já está construindo armas espaciais para cegar os satélites americanos. Diga adeus ao GPS. Isso seria devastador para os militares americanos. E para mim, quando tento usar o Google Maps para chegar até o açaí mais próximo. O Partido Comunista Chinês controla a ciência na China com uma mão de ferro. Se você tem alguma dúvida sobre isso, basta olhar para como o Partido Comunista silenciou os cientistas que não seguem a linha do partido no coronavírus. Mas aqui vai um exemplo mais recente. Um oficial do Partido Comunista, conectado à estatal China Aerospace Science and Technology Corporation, supostamente atacou 2 cientistas espaciais proeminentes, incluindo uma mulher de 85 anos. Estranho, porque o Xi Jinping tem dito o quanto o partido apoia os cientistas, porque a ciência é o principal campo de batalha contra o Ocidente. Mas é o partido e a política que realmente governam a China. O secretário do partido atacou 2 cientistas depois que eles recusaram o seu pedido de recomendação para membro da Academia Internacional de Astronáutica. E por atacou, eu quero dizer que ele quebrou a coluna de uma mulher de 85 anos. Mas não é apenas porque um secretário do partido atacou os cientistas chineses. É que isso aconteceu no início de junho e o partido encobriu isso por semanas. E muitos internautas chineses ficaram curiosos por que demorou tanto para a história vir à tona. E por que o secretário do partido não sofreu nenhuma consequência. Bem, eu sei por quê. O partido estava se preparando para o seu 100º aniversário e para a caminhada espacial, e não queria que as pessoas soubessem. Depois de uma grande reação pública, a Corporação de Ciência e Tecnologia Aeroespacial da China finalmente divulgou um breve comunicado dizendo que o secretário do partido estava bebendo na época e que agora foi suspenso. Mas você pode ver por que o Partido Comunista está tão interessado no espaço.
É porque no espaço, ninguém pode ouvir os gritos das pessoas. E agora vou responder a pergunta de um membro do Exército de 50 centavos do China Sem Censura, fãs que nos apoiam e nossos esforços para expor a verdade sobre o Partido Comunista Chinês, contribuindo por meio do site de financiamento coletivo Patreon. Ian Jackson pergunta: Chris, será que tem espaço aqui para o seu canal fazer um documentário de 1 hora sobre as origens disso, começando em 2009 até 2020? Faça como se fosse um documentário e não como uma reportagem. No mínimo, isso vai irritar o PCCH. Então, o Ian está falando sobre a origem do coronavírus. Na verdade, estávamos pensando em algo assim. Talvez não um documentário completo, mas uma análise de tudo o que nós sabemos sobre o Instituto de Virologia de Wuhan e a sua pesquisa de coronavírus, especialmente com quimeras de animais humanos, financiamento dos Estados Unidos para o laboratório e a linha do tempo do encobrimento, tanto o que o Partido Comunista Chinês fez e o que os cientistas e a mídia dos Estados Unidos fizeram para convencer os americanos de que a hipótese do vazamento de laboratório era uma teoria da conspiração racista. E isso também me lembra de outra ideia que eu tive: fazer mais episódios explicativos, como um resumo rápido sobre coisas históricas como a Revolução Cultural ou o que é um Wu Mao, coisas assim. Então, se vocês acham que seriam coisas interessantes de assistir, comentem abaixo. Obrigado pela sua pergunta e o seu apoio, Ian. E um grande obrigado a todos que apoiam o China Sem Censura no Patreon. Não poderíamos fazer esse show sem vocês. Portanto, obrigado por se juntarem a nós na luta para expor o Partido Comunista Chinês ao mundo. Se você estiver interessado em ingressar, visite patreon.com/China Uncensored. Você receberá um monte de vantagens legais, incluindo a chance de eu responder a sua pergunta no programa. Mais uma vez, eu sou Chris Chappell. Até a próxima.